tudo bom, Kátia? Tudo ótimo. Deixa eu tirar uma dúvida com você. O que mudou com a nova NR1? Excelente pergunta. Na verdade, é uma nova NR, porque ela foi incorporada às outras normas que já existiam, de ergonomia, regras químicas, regras de segurança em geral. Então, houve a inclusão dos riscos psicossociais dentro do ambiente de trabalho. Então, hoje a empresa ela é obrigada a mapear, ou seja, entender quais são esses riscos psicossociais e fazer uma gestão adequada desses riscos. Não é eliminar o risco, isso não existe, é inerente das atividades, mas entender quais são e fazer um mapeamento adequado sobre isso. Então, a NR1 ela me obriga a entender em que patamar de risco a minha empresa está. Exatamente. E fazer um gerenciamento adequado para que seus colaboradores não adoeçam, né, não tenham um sofrimento psíquico dentro do ambiente de trabalho. E quando eu entendo o que é NR1 e eu aplico, traz melhorias? Sem dúvida, não somente por questões legais, né? Porque hoje então o empresário, a partir de um colaborador, ele é obrigado a ter uma atenção para isso, mas obviamente você tem um ambiente mais saudável, pessoas que estão mais comprometidas, que estão saudáveis, menos saídas, vamos falar assim, menos turnover, né? Uma rotatividade menor dentro da sua empresa, então obviamente isso traz melhorias. Então é isso, a gente acabou de entender A importância, né? da NR1. Kátia, me tira uma dúvida. Todas as empresas precisam realmente aplicar as novas normas da NR1? Se a sua empresa tem a partir de um funcionário em regime CLT, sim, você precisa fazer isso. Todas as empresas precisam, independente do porte. E eu tenho 5 funcionários, 10 funcionários. Não é caro para mim fazer isso? Certamente não fazer isso fica muito mais caro para o seu negócio quando a gente pensa em fiscalização, multas, autuações e o risco de passivos trabalhistas, uma vez que você não está cumprindo com toda essa adequação e um colaborador adoecer dentro desse ambiente de trabalho. Então, certamente a prevenção e a ação antecipada é muito mais barato para o colaborador, para a empresa e para todos. E eu tô aqui para perguntar. Fique à vontade. É um Na, tema polêmico na esse. ativa NR1, para mim fazer o primeiro mapeamento, se eu tenho 10 funcionários, eu vou gastar quanto? Você não vai gastar R$ 300 para fazer o mapeamento dos seus colaboradores. É um investimento baixíssimo, perto do benefício que você tem, o retorno ao mapeamento, você sabe exatamente o que precisa ser feito, como você vai fazer isso, é um investimento pífio perto do risco que você corre. Perfeito, agora eu tô acreditando que é barato. É um baixo custo. Aprendi mais uma. Kátia, me tira uma dúvida. Vamos lá, o que você tem para mim? O que são os riscos psicossociais? Tá. São agentes que podem causar algum tipo de adoecimento dentro desse ambiente. Então, por exemplo, uma liderança mal preparada, que eventualmente não sabe dar um feedback, então ele pode trazer situações de assédio moral, grupos de WhatsApp, por exemplo, onde tem uma cobrança explícita e cobrança por metas abusivas, jornadas extenuantes, onde todo dia o colaborador é uma rotina sair depois do horário, quando a pessoa pega a bolsa para sair na hora, é mal visto, por exemplo. O que mais que eu posso citar que é muito recorrente? Perseguição no ambiente de trabalho, quando a empresa não tem um canal de escuta, um canal de denúncia do que está acontecendo, quando ela não tem um plano de desenvolvimento, sabe? Onde ela entra na empresa, ela não tem claro quais são as atividades dela, o que ela precisa fazer. Então, são alguns, né, dos pontos, eu acho que de atenção, que todo empresário precisa ter, que se isso está acontecendo dentro da sua empresa, fique de olho. Então, a pessoa está com um problema psicológico e a culpa é minha. Não tem nada a ver com isso. Existem os fatores de risco que precisam ser mapeados dentro do seu negócio. A NR1 não diz que o empresário tem que eliminar riscos psicológicos e nem tratar problemas
mentais vindos de fora. O que a NR1 diz é que a empresa precisa mapear o que acontece dentro daquele ambiente e ter um plano de desenvolvimento, de melhorias, né? Saber o que acontece e desenvolver. Ponto. Esse vamos falar assim, né, é o que está dentro desse escopo do empresário a partir de agora. Agora eu entendi. Kátia, Vamos lá, tira uma dúvida. fique à vontade. Quais documentos eu preciso ter na minha empresa? Se eu tiver uma fiscalização ou um processo, o que eu tenho que ter de documento na minha empresa? Bom, é importante que você tenha todos os documentos dos seus colaboradores, acho que isso é o básico, mas você tem que ter um mapeamento, né, sobre um mapeamento externo, inclusive, oculto, onde o colaborador não foi exposto na hora de responder a respeito de como está aquele ambiente de trabalho. Então, uma pesquisa, ele tem que ter isso documentado dentro do plano de gerenciamento de riscos do negócio dele, né? Isso é muito importante, que o plano de risco do negócio dele tem que ser feito pro negócio dele. Então, se ele é um comércio, ele não pode fazer um download de um plano de gerenciamento de risco de um escritório e achar que está tudo bem. Isso acontece muito, tá? Estou citando esse exemplo porque é muito comum. Então, sempre o seu plano de negócio, de risco de negócio, tem que ser feito de acordo com o seu tipo de negócio. Tá. E esse plano de gerenciamento de risco é o que todo mundo chama de PGR. Exatamente, exato. Todas as empresas precisam ter para gerenciar riscos gerais. Então, riscos químicos, físicos, biológicos e agora também psicossociais. Perfeito, aprendi mais uma. Que bom. Kátia, me tira uma dúvida. Vamos lá. Se a fiscalização vai chegar amanhã, Você está sabendo, você já está na frente, porque geralmente a gente não consegue saber disso, não. Só descobre quando o fiscal vou até bate. recapitular então. Ó, acabou de tocar a campainha. É a fiscalização. Tá. O que eles vão pedir para mim? Vão certamente, a gente vai falando do fiscal que agora, né, que vai olhar a NR1, ele vai querer olhar o seu plano de gerenciamento de riscos e saber se você tem isso mapeado, se você está acompanhando como é que está o ambiente, como é que estão as ações de gerenciamento do risco psicossocial dentro do seu negócio. E você e a Ativa, além do PGR, da NR1, também conseguem me auxiliar em todos os documentos que eu preciso ter dos meus funcionários? Sem dúvida. Então, o primeiro ponto é você fazer um mapeamento, né? Entender aonde você está para desenvolver qualquer tipo de ação dentro do seu ambiente. Então, por isso que isso tem que ser personalizado. Então, te ajudamos com o mapeamento e te ajudamos com os próximos passos depois disso. Entender onde você está e o que precisa ser desenvolvido. Perfeito. Assim fica mais fácil. Bem mais fácil. É difícil sem ter uma bola de cristal, né? Eu não sei se vai chegar amanhã. Kátia, me tira uma dúvida. A pesquisa resolve tudo? Não, adoraria te falar que sim. Na verdade, a pesquisa, ela é o primeiro ponto, e ele é um ponto como abrir as janelas, assim, onde você descobre efetivamente onde você está e dali para frente o que precisa ser feito. Então, esse oficialmente é o passo 1 que todo empresário precisa dar. E eu ter esse passo 1, tá mais fácil eu conseguir finalizar, eu ter tudo que eu preciso? Sem dúvida. Depois do passo 1, tem muitas empresas que estão muito adaptadas quase que intuitivamente, com um clima já saudável, com uma boa liderança, com uma boa gestão de processos, horários, formatos de trabalho, e outras que têm pontos de ajustes, entende? Então, a partir do momento que você sabe o que precisa ser feito, que parte do mapeamento, você consegue criar um planejamento de um trimestre, um semestre, um ano, às vezes, de como fazer as adequações. É muito mais fácil. Então, o primeiro passo, mapeamento. Saber onde é que estão os riscos, acender a luz, vamos falar assim. Kátia, me tirou uma dúvida. Pode vir. Já desanimou? Não, tô com medo da dúvida. Essa é fácil, poxa. Eu contratei
entrei no site e contratei lá uma pesquisa para os meus 20 funcionários. Tá. Preciso que todos eles 100% respondam. Esse é o melhor dos cenários, mas nem sempre a gente consegue 100% de engajamento no que quer, em qualquer ação que a empresa faz. Então, respondendo a sua pergunta, não, você não precisa que 100% responda, mas isso já é um indício de que, de repente, o engajamento da sua equipe não está tão alinhado assim, que você também precisa colocar olho nisso. E quando eu contrato, faço a pesquisa. Você me dá um feedback em relação a isso também? Certamente. Todos os dados são sigilosos, a gente protege 100% as informações dos colaboradores, quem respondeu, quem deixou de responder, mas isso é um dado pertinente para o seu negócio, porque isso envolve uma ação que a empresa está, né, realizando para favorecer o clima e o ambiente organizacional, mas já mostra que alguns pontos ali em relação à credibilidade e tudo mais, talvez precisem ser trabalhados. Perfeito, aprendi mais uma. Que bom. Kátia, tira uma dúvida. Claro. Microempresário, microempresa, também entra nessa nova ou atualização da NR1? Não, o microempresário não. É necessário que se tenha pelo menos um colaborador em regime CLT. Mas o microempresário, se ele precisar de suporte em relação à própria saúde mental, em relação a desenvolvimento, né, ao negócio dele, ele pode também fazer parte do nosso ecossistema, porque ele vai ter soluções que o atendam plenamente. Será muito bem-vindo. Aprendi mais uma. Eu achei que era para todo mundo. Não, não é. Existe essa exclusão. Kátia, me tira uma dúvida. Com certeza. Quem responde quando eu tenho um passivo ou um problema psicossocial na empresa? Tá. O responsável sempre será o CNPJ, mesmo que muitas vezes quem deu causa a um passivo trabalhista tenha sido um gestor, um líder que não soube dar um feedback de forma adequada, que gerou então a partir disso uma situação e deu causa num processo de assédio, por exemplo, assédio moral, o colaborador se sentiu desrespeitado. É importante justamente por isso treinar a liderança, capacitar a liderança para que esse tipo de coisa não ocorra, porque quando acontece, quem vai responder por isso no fim das contas é o CNPJ, é o dono da empresa. Então, se o meu gestor faz besteira, a culpa é minha. Sim, você é corresponsável por isso totalmente, porque a responsabilidade de capacitar essa liderança é tua. Então aprendemos mais uma, hein, pessoal? Exatamente. Então, o gestor, ele é um líder que cascateia as informações do seu negócio. Muitas vezes, acho que é um ponto bem sensível, o gestor era um ótimo técnico, um bom colaborador e nem sempre ele tinha a gestão de pessoas, né? A empresa vai crescendo e aí ele se torna um líder, mas não necessariamente ele está capacitado a lidar com pessoas, ele não sabe exatamente como fazer isso. Então é muito importante que o dono do negócio, os sócios, desenvolvam esses líderes antes de entregar literalmente, né, pessoas nas mãos desses líderes, porque talvez eles possam fazer besteira. Esse é o nome que está na reta, seu CNPJ que paga por isso. Aprendi mais uma. Perde o seu tempo. Deixa eu tirar uma dúvida. Vamos lá. Kátia, me tira uma dúvida. R$10. Tô brincando. Não existe. Quinta série bateu.